gravando. Bom dia, galera da página Aqui é Bolsonaro. Consegui falar com o Jair no vídeo que eu vou postar em breve. Foi muito rápido, ele estava lá já saindo de uma sessão. Agora eu vim falar com ele, prazer com o Eduardo Bolsonaro. O único que faltava, já conheço o Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Jair. Agora completando aqui a família Bolsonaro com o Eduardo. Continuando aqui o nosso debate. Como eu estava conversando com ele, fui censurado pela Rede Globo, mas aqui é Bolsonaro, vocês censuram quanto vocês quiserem. Eu venho até Brasília para poder mostrar e dar o meu apoio. Aqui é Bolsonaro, cara, não tem mimimi não. Então vamos lá. Tava no dia do impeachment, vim a Brasília para apoiar o impeachment, obviamente, é a nossa democracia. Durante uma filmagem da Globo, mostrei essa camisa que eu mandei fazer, aqui com Bolsonaro. Tava lá atrás da moça, estava sendo entrevistada. O cinegrafista da Globo estava com um bonezinho lá militar, parou de filmar e eles veio até mim e falaram: não posso mostrar sua camisa não. Quando eu indaguei, por quê? Tá censurando o Bolsonaro? O que é isso? Ele saiu lá, né? Provável comedor de alfafa saiu. Eu já ouvi o que é isso em outro lugar. Né? O que é isso, né? Censura, que absurdo. A Globo, né? Golpista contra os Bolsonaro, só saiu, parou a entrevista, deixou a moça que estava entrevistando falando sozinha, só para não mostrar a camisa do Bolsonaro, mas aqui é Bolsonaro, a gente mostra para vocês. Depois de uns 15 minutos, outra entrevista da Globo, evidente, eu fui lá, com o bom Bolsonaro que sou, tirei a camisa, botei novamente atrás da entrevistada. A repórter dessa vez, era uma outra dupla, a repórter parou a entrevista, veio falar comigo toda grossa e tal, fascista, do jeito que ela é. Ah, você não pode fazer isso não, tá atrapalhando o meu trabalho. Eu falei, tinham 15, 20 pessoas em volta da entrevistada, só comigo que ela reclamou. Eu perguntei por quê? Não posso, eu apoio o Bolsonaro e vou continuar aqui com a minha camisa. Ela ficou reclamando, novamente desistiram da entrevista, a moça ficou lá, a senhora estava chorando de alegria do impeachment, não continuaram a entrevista com ela só para censurar o Bolsonaro, mas aqui é Bolsonaro e a gente mostra, meu jovem. Então, relatando aí ao Eduardo o ocorrido e perguntar, na primeira pergunta, por que essa censura da Globo e de outros canais, principalmente da Globo, que eu percebi, eu vi, eu posso provar, com vocês, Bolsonaro? É que, na verdade, Paulo, a gente não se preocupa com voto. Então a gente fica bem à vontade para sair do politicamente correto. Quando você mostra uma outra realidade, uma outra história que não é contada pelos meios de comunicação, pelas universidades, pelas escolas, aí de fato eles mostram toda a intolerância deles em censurar nós. Vide a polêmica recente com relação ao Coronel Brilhante Ustra. E aí eles perguntam, como é que a gente combate terrorista? Eu sou a favor da seguinte teoria. Eu sempre quero que a vítima sofra menos do que o criminoso. Então a opção do criminoso. Aquele pessoal não estava aqui de brincadeira. Era sequestro de avião. Você sabia que o Brasil já teve 4 aviões sequestrados? Você sabia que o grupo do qual pertenceu a nossa presidente Dilma Rousseff, que ela já explodiu carro-bomba, matando militares, matando pessoas, bomba no aeroporto de Guararapes, em Pernambuco, que matou um jornalista, inclusive, e ninguém de vocês aí da mídia, jornalistas, repórteres, mostram isso, mas quando é com Herzog, aí, meu Deus, absurdo, né? Então, na verdade, a gente tenta mostrar esse outro lado da história, e eu acredito que por conta disso, a gente seja tão odiado e sofra com essa intolerância desses grupos, sim, que são fascistas, fazem tudo pelo Estado. Pode ver recentemente, o Lula falou a questão lá do grelo duro. Já teve deputada de direitos humanos saindo para defender o Lula. Agora, mais recentemente ainda, hoje ou ontem, uma mulher, sei lá se ela é mulher, né, defecando numa foto do Jair Bolsonaro. Uma imagem que... Aquilo ali é que mostra a realidade. É com isso que a gente lida aqui todos os dias. E aí, às vezes, quando o Jair Bolsonaro explode, vão falar que ele é intolerante. Mas, meus caros, esse tipo de pessoa, tudo pelo partido, tudo pelo Estado. A vida do prefeito Celso Daniel não é importante. A causa do PT para o poder, a causa do Foro de São Paulo para o poder é mais importante para eles. E é por isso que eles é que são os fascistas. Uma outra perguntinha, vamos supor que eu esteja errado aqui. Quem é que promoveu o desarmamento em seu território? Stalin, Hitler, Pol Pot, todos eles de partidos o quê? Comunistas ou socialistas. Então, quem estudar um pouquinho de história, a prestar atenção um pouquinho no que o Olavo de Carvalho fala, vai dar razão para nós. Isso aí, só confirmando, eu sou formado em Relações Internacionais, vivi e sofri ali a censura e quase uma perseguição por não ser nem um pouco socialista, não acreditar nessas palhaçadas do lunático do Marx, né? Lembrando aqui, aquela moça que defecou na foto do Bolsonaro, uma pessoa que sai na rua, defeca na rua, na foto de alguém... E não se limpa. Não se limpa?
Cara, aquilo ali foi um ato em apoio ao Bolsonaro. Se uma retardada que defeca no meio da rua, não se limpa, não gosta do Bolsonaro, ela tá errada, né? Então o Bolsonaro provavelmente já é uma pessoa boa, né? Então eu considero apoio. Uma pergunta, você defeca na rua, na foto dos outros, levanta e sai sem se limpar? Pelo amor de Deus. Você se limpar é o de menos, né? Nossa Senhora. Se você gosta das feministas, esse é o grupo de pessoas que tem que andar do seu lado, tá ok? Cuidado para não levar uma cuspida ou ter a sua foto defecada ao lado das feministas. Então, continuando aqui, assim como eu perguntei ao seu pai, se o seu pai criou um PL para castração química voluntária de estupradores, a Maria do Rosário vive defendendo estupradores, assassinos, assaltantes e todo tipo de criminoso. Por que a esquerda ainda tenta argumentar que o seu pai é o estuprador, quando ele, na verdade, quer aumentar as penas para as pessoas que cometem esse crime? Já que você falou de Marx, provavelmente também, Paulo, deve conhecer o Lenin. Lenin, sim. A famosa frase dele, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Nós tentamos sempre apresentar alternativas. A violência é um problema complexo, exige medidas complexas. A gente é a favor da redução da maioridade penal, da castração de estupradores para que eles não votem estuprar você, mulher, a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento, até para que a mulher tenha uma chance de defesa contra os homens que normalmente são fisicamente mais fortes do que elas. Então a gente tenta apresentar um outro lado. E essas pessoas que nos acusam de ser contra a mulher, acusam até de ser estuprador, de ser nazista, fascista, eles querem que tudo continue como está. São contra a revogação do Estatuto do Desarmamento, são contra a redução da maioridade penal, são contra a castração química de estupradores. Aí eu te pergunto, quem é que quer continuar vivendo num Brasil desse de inversão de valores? Quem é que é a favor de estuprador ou a favor do nazismo? É só parar e pensar um pouquinho, é só analisar. Se você não mastigar, engolir a seco, tudo que tentam colocar a goela abaixo de você, aproveite e vá na internet, que ainda é um território livre, e se informe. Você vai dar razão para nós, com certeza. A gente aceita as pancadas aqui, o nosso couro é duro, mas pode ter certeza que a gente está pensando em vocês, muito mais em vocês do que nós. Porque se dependesse de mim, podia estar na praia agora surfando, que é o que eu mais gosto de fazer. Aliás, parabéns, vi que você foi campeão num campeonato de surf. Não, eu tirei em terceiro lugar. Foi terceiro? Não, mas foi ganhar, não, tá bom, tá tá entre bom. os 5, os Cheguei 3, no final ali. sempre bom, parabéns. Então, comentei isso aqui com seu pai, só relembrando, como partidos como PT, PSOL e PCdoB, como eles podem defender que um criminoso de 17 anos que assaltou, matou e estuprou não possa ser condenado porque supostamente não sabia o que estava fazendo, e ao mesmo tempo defendem que um jovem com menos de 10 anos já possua discernimento suficiente para fazer uma cirurgia de troca de sexo. O que você tem a dizer em relação a isso? É coerente? Está respondido, Paulo. Impossível. Quero ver qual pai que vai admitir levar ordens, ou qual filho que saiba o que é bom para si com menos de 10, 12 anos de idade. Isso é loucura. E a questão da operação da inversão de sexo é uma operação irreversível. Uma vez feita, não tem como reimplantar de volta o órgão masculino naquela criança. Então a resposta está na própria pergunta. É totalmente incoerente. Você tem que seguir uma linha lógica. Se você defende que o menor ele tem discernimento para trocar de sexo, pelo menos defender que ele seja responsável pelos seus atos criminais tem que ser levado a cabo também. Então é uma questão de lógica aí, Paulo. Acho que quem tem um tique-teco na cabeça mata essa daí com o pé nas costas. Correto. Uma última pergunta, essas primeiras foram formuladas por mim, depois as perguntas das pessoas da página Aqui é Bolsonaro. Então, além de ser formado em Relações Internacionais, sempre gostei de estudar muito história, e sei que em 64 estávamos no auge da Guerra Fria, apenas 2 anos após a crise dos mísseis cubanos. E aqueles que se dizem defensores da democracia se aliavam à União Soviética, iam para Cuba, idolatravam e ainda idolatram Karl Marx, Lenin, Stalin, Fidel, Che Guevara, Pol Pot do Camboja, que muitos deles provavelmente nem até conhecem, enfim, entre outros. Como esses comunistas conseguem chegar ao cúmulo do ridículo e do cinismo de dizer que lutavam por democracia no Brasil? Isso é bizarro. Já que falou do Pol Pot, a questão do Vietnã, todo mundo deve ver aí documentários, enfim, filmes, etc., do pessoal pacifista nos Estados Unidos, né? Faça amor, não faça guerra, mais paz, enfim, os lemas deles. Um dado que talvez vocês não saibam. Depois que as tropas americanas do Vietnã do Sul se retiraram do Vietnã do Sul, os pacifistas comemoraram e mais nada fizeram. Pois bem, a realidade talvez você não saiba. O Vietnã do Norte ele se armou com armas, inclusive vindas da China, invadiu o Vietnã do Sul e estendeu o socialismo também para Camboja e Laos.
Lá mataram mais do que 2 vezes o número de pessoas mortas durante o conflito do Vietnã. E mesmo com esses milhões de vidas perdidas, nenhum pacifista americano, europeu ou até brasileiro levantou bandeirinha para pedir mais paz, por favor, aquele pessoal que estava sendo massacrado, esses sim, massacrados, executados. Então, é uma questão de visão, um pouquinho de estudo também da história. Agora a pergunta, que eu acho que eu fugi um pouco do tema, desculpa, Paulo. Como que eles que defendem Marx, Lenin, Stalin, durante eles parecem esquecer da Guerra Fria e se dizem defendiam a democracia e estavam lá da União Soviética? Até mesmo José Serra, que fez parte do grupo Ação Popular, já admitiu num editorial, se não da Folha, do Estado de São Paulo, em que ele falou: nem todos aqueles que estavam lutando contra o regime militar lutavam por democracia, mas sim por um regime de ditadura do proletariado. Ou seja, é o mesmo regime que vige em Cuba, Coreia do Norte. Por que você não vê ninguém saindo de Miami e nadando para morar em Cuba? Por que é só o contrário? E outra, ninguém sai dali com o aval do governo em avião, não. Tem que sair por meios próprios, fazendo canoa escondida no subterrâneo da tua casa. Aí você vê aquelas imagens, aqueles botes lá lotados de pessoas desesperadas para sair de Cuba. Por quê? Porque lá não tem democracia. Lá não tem uma mídia livre. Lá, 1 hora de internet, quando tem, equivale a um salário mínimo. É por isso que a Ionia Sanches lá passa um perrengue. Ela, para sair de lá, tem negada dezenas de vezes negada a sua saída do território cubano. E quando consegue, quando ela veio aqui no Brasil, tem uma claque toda formada aqui para vaiá-la, para depois eles transmitirem essa imagem lá em Cuba e dizer: tá vendo? O Brasil também apoia Cuba. E na verdade a gente sabe que por trás disso está um grupo chamado Foro de São Paulo. Um grupo criado nos anos 90, em que faz parte também as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo guerrilheiro que consegue se sustentar através do tráfico de drogas, ou seja, às custas da destruição de outras famílias. Então, na verdade, a gente não pode admitir que esse tipo de pessoa está lutando por democracia. É querer botar o nariz de palhaço aqui na minha cara. Aliás, não é à toa que o nariz do palhaço é vermelho, né, meu Jorge? Então, lembrando aqui, como bacharel em Relações Internacionais e grande amante de história, existia a Guerra Fria. Ou a gente ficava do lado capitalista e democrático dos Estados Unidos, ou você vai negar que os Estados Unidos é uma democracia. Ou do lado da União Soviética, que obviamente não era democrática. Então era esse embate. O Brasil o que aconteceu no Brasil foi reflexo desse conflito entre os dois. Era os Estados Unidos ou a União Soviética. E graças a Deus, aos militares, ficamos do lado americano. E por isso hoje você, socialista, tem o seu iPhone para postar essas baboseiras. Então, continuando aqui, um abraço. Eu gostaria que você mandasse um abraço aqui rapidinho para a galera do Orgulho de Ser Reaça 3, do grupo que eu participo. Orgulho de Ser Reaça? 3. Tá apoiadíssimo. 3. Apoiadíssimo. Então fica também pro 2 e pro 1 também. Então aqui, continuando. A pergunta, postei ontem na minha página Aqui é Bolsonaro. Falei que viria hoje falar com a família Bolsonaro. Eu acho um grande prazer, uma honra estar aqui. E deixei aberto, como eu sei que muitas pessoas, assim como também sempre quis vir a Brasília, mas finalmente tive a oportunidade, muitos queriam, mas não poderiam vir, então abri esse canal para poder representá-los. E agora vou ler algumas perguntas e depois o agradecimento sobre Eduardo Bolsonaro. Da Mara Angélica Poços de Caldas, Minas Gerais. Qual sua proposta para a carga tributária? Na verdade, a gente quer seguir o exemplo da Inglaterra, do David Cameron lá. O imposto na Inglaterra geral diminuiu 9%. E o que aconteceu lá? Com essa diminuição do tributo, os empreendedores tiveram mais dinheiro para reinvestir no seu negócio. Reinvestiram em seu negócio, expandiram, criou mais emprego, o Estado arrecadou ainda mais em tributos. Então é nisso aí que a gente acredita. É mais ou menos, eu sei que o Macri na Argentina tem o pacote dele de ajustes fiscais, não foge disso. Mas ele conseguiu levantar, retirar algumas barreiras alfandegárias e estimulou o pessoal a ir para o campo produzir. E não à toa a Argentina agora, com essas medidas, está fazendo com que mais de 40 empresas retornem ao solo argentino para reinstalar as suas empresas. Enquanto que aqui no Brasil, GE está fechando as portas, GM está demitindo e a gente está batendo agora quase 10 milhões de desempregados. Então, para a carga tributária, a gente não pode aumentar, porque o empresariado não aguenta. Ou ele vai falir, ou ele vai sonegar. A gente vai estar jogando eles na ilegalidade, ainda mais na ilegalidade. Então, com certeza. E o Michel Temer já deu indicações de que não vai botar uma CPMF para o Congresso Nacional aprovar. Muito bom. Então, lembrando, já que a gente entrou nesse assunto, o excelente livro do Evandro Sinotti, Não Senhor Comuna, bem prático de ler, excelente. Estou lendo também
muito bom. Eu tô quase terminando ele, só para explicar, pessoal. O Evandro Sinotti da Madrid, conheci ele durante a campanha em São Paulo. Se tiver a oportunidade, sigam ele também no YouTube, no Facebook. É um livro simples e ele, a exemplo do Mentiram para mim sobre o desarmamento, ele traz em diversos capítulos curtos, fácil leitura, como você desconstruir os socialistas. Então tem diversas mentiras aqui que eles vêm falando, né, que o liberalismo foi o culpado pela crise de 29, ele fala que o capitalismo empobrece as pessoas e por aí por diante, e ele vem taxativamente aqui quebrando todos eles. Excelente livro, daqui a pouquinho eu termino de ler e pretendo até fazer um videozinho para apoiar o Evandro aí. Tá de parabéns, Evandro. Aliás, também, falando de livro, de Cuba com Carinho. É um livro com a página branca, tem um mouse com a bandeira de Cuba na frente. Excelente, da Ione Santos também, bem tranquilo de ler. Enfim, falando em relação ao Marx, só lembrando que, se não me engano, ano passado, retrasado, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a presidente da República, Dilma Rousseff, não foi no Fórum Econômico Mundial em Davos, mas foi na cerimônia de reeleição lá do Evo Morales na Bolívia. Então, que governo é esse? Por que não se dá prioridade à parte econômica, né? O que é mais importante, Fórum Econômico Mundial em Davos ou ver aquele palhaço do Evo Morales sendo reeleito, né? Então, tá faltando uma assessoria de relações internacionais para nossa presidente, que está complicado, presidente, por favor, eu acho que eu vou ter que já apoiar o Temer agora, uma vez que não vai dar nem tempo, né, até falar com a Dilma. Se meu presidente ganhar em 2018, a gente volta a conversar. Isso aí, pô, olha só. Rapaz, eu vou chorar hoje aqui, emocionado. Eu tinha que falar um outro ponto, enfim, depois eu vou lembrar. Então, Marangélica Posse de Caldas está aqui, fez sua pergunta. Gabriela Moura, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, e Ayrton Castro, de Araguaína, Tocantins. Quais são suas propostas para a saúde? Como trabalha a família Bolsonaro para melhorar a saúde? A saúde hoje, ela precisa, na verdade, de infraestrutura. É uma covardia o que fazem com os médicos, porque por ocasião dos Mais Médicos, falaram que os médicos brasileiros não queriam trabalhar em troca de 10 mil reais, o que é uma mentira. Se colocar eu ou você no interior do Amazonas, no interior de São Paulo até também mesmo, ou qualquer capital do Brasil, a gente vai ter o poder de cura exatamente igual ao de um médico do Albert Einstein. Sabe por quê? Porque os hospitais públicos não têm esparadrapo, às vezes não tem bisturi, falta tudo. O médico brasileiro é bom, ele tem conhecimento, ele tem tudo para fazer, falta só a estrutura. Então esse investimento em estrutura passando também por uma punição àqueles que desviam esses dinheiros, porque dinheiro há. Gente, não é falta de dinheiro, dinheiro sempre tem. Lembro de 2014 que a Dilma deu de graça 10% de aumento para o Bolsa Família. E depois criou o programa Brasil Carinhoso. Então, dinheiro tem. Falta você criar uma política, direcionar isso daí. Eu fiz um projeto de lei em que você doa, começaram a chamar de Lei Rouanet das Santas Casas, né? Santas Casas, Casas de Misericórdia, em que você doa diretamente para a Santa Casa e abate do seu imposto de renda. É claro que tem limite nisso. Mas qual é a intenção disso daí? É cortar intermediário. Porque se pegar esse dinheiro, aumentar o tributo, paga imposto, vai para o bolo geral, vai para a União, para depois a União repassar até chegar ao hospital, esse dinheiro já se perdeu no meio do caminho também. Já foi pela corrupção, ou até mesmo pelo gasto na mão de obra até chegar lá. Então é simplificar essa maneira da verba chegar até os hospitais, porque qualificação a gente tem. Falta só a estrutura. Só me verificar se está filmando aqui, se está tudo certo com o nosso querido vídeo. Sim. Imagina se está filmando. Nossa Senhora. Aí ia ser golpe o negócio dele. Aí ia ser golpe, ó. Já que eu estava falando, ó, mentira. Excelente. Esse livro sobre desarmamento. Quem quiser desconstruir desarmamentista, ó, Benê Barbosa e Flávio Quintela. Mentiram para mim sobre o desarmamento. Excelente também. Então, mais uma pergunta dos meus seguidores lá, na página Aqui é Bolsonaro. Micaela Corrêa, de Sergipe. Senhor deputado, queria saber se o senhor vai mudar o modelo de ensino nas escolas, se tem em mente aumentar o número de escolas militares no Brasil. Eu tive a oportunidade de, em Manaus, conhecer uma daquelas escolas que foi militarizada pela Polícia Militar. E a ideia foi tão boa que o governador de lá está estendendo para outras 9 escolas. Essa escola militarizada, antes, ela era quase que uma boca de fumo. Tinha tráfico de drogas e até armas entravam ali. Os alunos tinham os piores conceitos do Estado. Agora salvo engano, a 4ª ou a 5ª melhor do Estado. Por quê? Porque os militares são bons? Não, na verdade é porque os militares impõem uma disciplina. Não é um oba-oba, o aluno faz o que quiser. Ele tem que ter ali, saber que o lugar dele na escola não é do lado do celular com WhatsApp, é respeitando o professor,
é enaltecendo aquele bom exemplo. Então o melhor aluno, ele se torna representante da turma, outros batem continência para ele, não como uma forma de submissão, mas uma forma de privilegiar a meritocracia, ser espelho. E se eu tivesse poder da caneta, eu faria um programa também para pegar esses alunos que despontam, para fazer curso no exterior e depois retornar aqui para ensinar o que eles aprenderam de bom. Então é mais ou menos nessa linha. Sim, a militarização é uma boa ideia e tem meu apoio. Se eu tiver o poder da caneta, eu estenderia ela para outras escolas. Isso aí, lembrando, eu sou de 87, então consegui ainda no finalzinho ali, no parte do meu ensino médio, cantei o hino nacional, Também. as pessoas ficavam, né, com a distinção de um braço, todo mundo cantava o hino nacional, ninguém nem pensava. Se eu chegasse em casa, meu pai soubesse que eu tivesse desrespeitado o professor, eu ia apanhar em casa e eu ia ser mandado de volta vermelho. E não morreu por causa disso. Não morri, e eu sabia, né? Porque a criança, naturalmente, ela quer jogar bola, quer brincar, ninguém tá ali porque vou estudar. Você tem que ter disciplina. E graças a Deus o meu pai estava lá me oprimindo a estar estudando, e graças a Deus eu estudei. Hoje estou trabalhando, enfim. Eu lembro também uma vez, só para contar uma experiência pessoal, foi uma das piores notas que eu tirei na escola. Eu tirei um 4 uma vez em geografia. E antes de chegar em casa, eu lembro que eu fiquei na escada, né, do prédio, eu estava chorando, pensando como é que eu contava pra minha mãe que eu tirei um 4 em geografia. Não, era exatamente, a semana de prova, depois você tinha que entregar o boletim pros pais, enfim. É que tinha vergonha na Não, cara, né? Exatamente, exatamente. Aliás, um grande abraço ao professor Ivan, professor lá da Escola Naval, também foi meu professor no ensino médio, é o Ivan, de geografia, foi seu monitor. Um grande abraço, muito obrigado pelas suas aulas. Aliás, era o professor mais ditatorial, chegava e era excelente, excelente. Chegava, todo mundo ficava quieto e por isso todo mundo aprendeu com o senhor. Muito obrigado, Ivan. Vamos lá, Rafael Ataíde, Recife, Pernambuco. Após as vitórias das eleições, ele já propondo, já querendo, aliás, muitas pessoas já chamando senhor presidente. Temos um profeta aqui, quem sabe? Quem sabe, tomara, assim esperamos, Rafael Ataíde. Pediu aqui quais são os seus planos para tirar o Brasil dessa péssima situação econômica. Uma delas a gente já falou aqui, né? Uma redução de tributo. Porque outra coisa, o que o empresariado, o produtor agrícola, o comerciante, o que eles querem? Eles querem menos problema, menos instrução normativa, menos portaria regulando ali a atividade dele. Então é deixar quem quer produzir, produzir. E não jogar na ilegalidade através do aumento de impostos. Concomitante a isso, o deputado Jair Bolsonaro também fala muito. Botar o produtor agrícola para ter fuzil se ele quiser. Porque o MST é um grupo de ladrões na minha terra. Quem não trabalha para conseguir alguma coisa e toma dos outros, na minha terra, desculpa aqui, a gente chama isso aí de ladrão. Então é botar o pessoal para trabalhar, para entender que se você quiser ter alguma coisa, você tem que se esforçar, você tem que ter o mérito, você tem que poupar, você tem que conseguir aquilo dali, e não tomando dos outros. Então basicamente é isso, é tranquilidade e não infernizar a vida de quem quer produzir. Então, mais uma vez... É muito mais revogar leis do que fazer leis. É claro, e se você trabalhou, comprou sua fazenda, caso você queira botar uma rede lá e não produzir nada na sua fazenda, a fazenda é sua, pô. Um outro exemplo básico também, que a gente escuta muita reclamação. Às vezes tem ali um pequeno rio, um córrego, alguma coisa, um riacho, um açude que passa pela propriedade do fazendeiro. Ele às vezes quer colocar ali uma mini hidrelétrica. Ele consegue fazer isso, mas agora não pode. Por quê? Tem que ter um monte de estudos de impacto ambiental. Se ele fizer isso, ainda corre o risco de vir alguém do Ministério Público ou do IBAMA ali encher o saco dele. E na verdade, ele vai estar mudando um espaço muito pequeno. Agora, não pode fazer isso. Aí tem que sofrer com, de repente, uma falta de energia, ou comprar uma energia mais cara, de uma termoelétrica, que está poluindo e degradando o meio ambiente muito mais do que essa pequena usina que ele faria na propriedade dele. Então é bem por aí. Que essa pergunta da Bianca Teixeira, de Anápolis, Goiás, aliás, eu conheço a Bianca, grande abraço que está no nosso grupo. Ela perguntou sobre educação, já foi respondido, mandou um abraço para você, Eduardo Bolsonaro. Então mande um abraço aí para Bianca. Bianca Teixeira, um abraço para você e pode contar com a gente que a gente está aqui para se estressar, assim como você, para transformar o Brasil num lugar melhor para todos e não para alguns segmentos. Seguindo, Mário Vicenzi, de São Paulo, doutor Mito. Então, como as pessoas veem, como fazer o Brasil deixar de ser chacota na diplomacia internacional? Começando nomeando os diplomatas que sejam realmente pessoas patriotas. Agora, o diplomata às vezes também, muitas vezes, fica de mãos atadas devido às declarações que a nossa presidente dá. Como é que você vai falar a questão de revogar, por exemplo, não aceitou as credenciais do embaixador de Israel aqui no Brasil? Vocês sabem para onde é que foi esse embaixador de Israel que foi negado aqui no Brasil? Sem nenhum motivo, tá ok?
Israel é a única democracia ali no Oriente Médio. Sabe para onde foi esse embaixador? Estados Unidos. Agora, ele é bom para estar nos Estados Unidos, mas não é bom para estar no Brasil. A nossa presidente, ela insiste em fazer acordos, não com a Palestina, que é um povo bom, mas sim com o Hezbollah, mas sim com Hamas. Então a gente não pode admitir esse tipo de coisa, esse tipo de política externa que visa apenas a se alinhar às ideologias socialistas. Então é o que ele acabou de falar, que o Paulo acabou de falar aqui, é menosprezar uma reunião internacional para privilegiar o Foro de São Paulo, que é um evento do Evo Morales. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. É mudar esse viés ideológico, que isso vai ter efeitos até na nossa economia. Por que a gente não pode lidar com a União Europeia ou com os Estados Unidos? Porque a gente está amarrado aqui no Mercosul. Tem que pedir bênção aqui para a Argentina, para a Venezuela. E a gente é muito mais favorável a acordos bilaterais. Aliás, o Chile, a Argentina e o Peru também têm crescido muito em relação a isso. Aliás, o Chile e o Peru estão no Tratado Transatlântico, enquanto o Brasil está fora, né? Mas o Brasil não tem costa no Atlântico, no Pacífico, aliás. Mas a questão é geopolítica, não precisa necessariamente ter, a gente podia exportar através do porto lá de Lima, do Peru, enfim. Sim, canal do então a gente Panamá, fica essa qualquer travana. coisa. Outra questão, lembrando, a questão internacional, Paraguai, o Mercosul, eu estudei, né, relações internacionais, o Mercosul é o inferno para a nossa economia. Só trava a gente, quem trabalha com comércio exterior sabe o problema que é o que o Mercosul causa, a burocracia, e o Brasil só tem a perder com isso, né? Enfim. E agora botaram a Venezuela, sem motivo nenhum no Mercosul, nem motivo político, né? Eles ali fizeram... No Paraguai ocorreu um impeachment constitucional do ex-presidente Lugo, no Paraguai. De pronto, o que os coleguinhas do Foro de São Paulo aqui fizeram? Tiraram o Paraguai do Mercosul. E o Paraguai acabou se associando, sabe com quem? Com os Estados Unidos. É o país hoje na América do Sul que mais cresce, que mais gera emprego. Para você ver como é que a gente não precisa ser dependente do Mercosul. Você lembrou agora o que eu ia falar anteriormente. O Brasil hoje já perdeu 10 milhões de vagas de trabalho e a CUT não reclama, as centrais de sindicatos não reclamam. Ué, você não, que isso, central sindical? Você não defende o trabalhador, não está pensando no trabalhador. Na pior crise de trabalho do Brasil, 10 milhões de pessoas demitidas, não tem uma central sindical que esteja criticando o PT. Então essas centrais sindicais estão lá para quê? Para defender o PT ou para defender você, trabalhador? Então reflita em relação a isso. Continuando. Outra coisa, em relação à Indonésia, o Brasil ia vender aviões Super Tucano para a Força Aérea Indonésia, ia gerar milhões para os cofres públicos brasileiros. Deixamos de vender por conta daquela palhaçada do traficante que foi justamente preso e depois acabou sofrendo pena de morte na Indonésia. O PT com a Dilma ficou naquela palhaçada, não recebeu depois acho que o embaixador da Indonésia que veio aqui, enfim. E o Joko Widodo, parabéns, Joko Widodo, mais um Bolsonaro lá representando na Indonésia. O Brasil retirou o embaixador brasileiro da Indonésia. Em 2006, o Lula chegou a pedir clemência para esse traficante. Agora, vocês lembram de algum caso internacional de brasileiro onde tenha tido tamanho esforço do governo para poupar a sua vida ou para fazer uma ação positiva? Eu não lembro. Exatamente. Agora, para o traficante, tem. Exatamente. Quantas vidas não seriam, né, com aquelas 40 quilos, enfim, não importa a quantidade de cocaína, quantas vidas de jovens na Indonésia seriam destruídas por conta da cocaína que o brasileiro, infelizmente, acabou levando para lá. Então, meu jovem, a atitude mais democrática e pró-direitos humanos é exatamente prender o criminoso. Ok? Um beijinho aí, Maria Rosário. Então, vamos lá. Sara Oliveira, da Paraíba. Ela escreveu, estou falando para você, Bolsonaro, então, família Bolsonaro. Sou estudante de História e graças a você e outros representantes da direita não caí na lábia comunista dos meus professores. Saiba que você tem feito toda a diferença no cenário político do nosso país. Você estará em minhas futuras aulas de História, não como fascista, mas como mito. Aguardo ansiosamente 2018 chegar para que eu possa votar no senhor. Aí já prevendo também Sara Oliveira, da Paraíba. Sara, um beijo carinhoso. Tive a oportunidade de estar na Paraíba, fomos muito bem recebidos em João Pessoa. Temos alguns amigos ali, o Juliano, tem a Tamara, também uma menina super inteligente, deve vir aí com algumas pretensões em 2016. Enfim, terra boa e provavelmente no final de semana que pega ali 17 de junho, eu estarei junto com o deputado Jair Bolsonaro no maior São João do mundo, aí pertinho de João Pessoa, em Campina Grande. Quem sabe a gente se encontra por lá, sabe? E a Sara Oliveira continua. Eu acredito que esse recado seja para você, Eduardo. Gostaria de ser sua nora, falando já com o Jair Bolsonaro. Acredito que seja para você. Mas me contente em ser sua fã número 1. Obrigado, Sara. O senhor e seus filhos me representam. Deus guie nessa longa caminhada. Ela continuando aí o recado da Sara Oliveira, obrigado, da Paraíba. Seguindo, Rivelilson Souza, boa viagem em Ceará. Qual a solução para a seca nos municípios do Ceará?
Olha, a gente está com uma viagem programada agora para Israel. Israel, como todo mundo sabe, é um deserto. E eles agora estão começando a fazer lá a agricultura vertical. Sim. Tem, inclusive, uma técnica, é o milagre do orvalho, alguma coisa do orvalho, em que eles conseguem fazer uma agricultura onde não há água. Então a gente tem que se aproximar desse tipo de tecnologia, desse tipo de país, para saber, quem sabe esteja aí a solução da seca no Nordeste. Então a gente vai pesquisar essa tecnologia e, se Deus quiser, tendo condições de trazer para cá, eu sei que como deputado fica difícil, que a gente não tem acesso ao cofre público, à chave do cofre público, mas é uma vertente. E continuando, eu vi uma reportagem já sobre essas técnicas de agricultura israelense, e ela funciona tão bem no deserto que a NASA está entrando em contato com Israel para poder usar essa técnica em Marte ou na Lua, numa futura colonização, porque eles conseguem produzir sem nada. Então, é tão eficiente que até fora do planeta daria certo, né? Então, vírgula, complementando, eles exportam água doce para o seu vizinho, para a Jordânia, tá perfeito? Estamos seguindo aqui o pessoal do Ceará, Jonas Souza, Fortaleza, mais ou menos na mesma linha. Quais medidas adotaria para melhorar a situação do Nordeste ainda atrasado tecnológico, científico e economicamente? Eu acredito que a grande chave do Nordeste seja o turismo. A gente não pode admitir que, por exemplo, Lisboa, em Portugal, uma cidade de Portugal, em que pese Portugal ser um grande país, já estive lá, adorei, estudei em Coimbra, mas a gente não pode admitir que, com as belezas naturais que o Brasil tem, com a Amazônia, com o Pantanal, com a costa do Nordeste, a gente receba menos visitantes do que Lisboa. Agora, esse problema passa pela segurança pública. Passa aqui pelo retorno da autoridade do policial, passa por penas mais duras, parar de ter pena de vagabundo que olha lá, fica lá na porta da cadeia fazendo assim, mas não conta o que ele fez para cair lá. Porque ia falar, aprender não vai melhorar, porque é lá a universidade do crime. E a gente vai deixar solto, fazendo da nossa sociedade o laboratório do crime? Negativo. Mais um exemplo a seguir nos Estados Unidos. Estados Unidos teve uma breve experiência com relação à ressocialização, deu errado, e o que eles fizeram? Investir em presídios e pena dura. Lá não tem essa de deputado, filho de deputado, juiz, policial, é todo mundo igual, é todo mundo a mesma coisa. Pisou